Nesta aula vamos falar sobre a terceira lei de Newton, ou princípio de ação e reação. Sempre que dois corpos quaisquer, nesse caso chamamos esses corpos de corpo A e corpo B, quando eles interagem, são exercidas forças mútuas. Ou seja, se um corpo aplica uma força sobre o outro também vai responder aplicando uma força ao primeiro. Tanto A exerce uma força em B, como B exerce uma força em A. A interação entre corpos é regida pelo princípio de ação e reação, ou terceira lei de Newton, como veremos no próximo quadro. Toda vez que um corpo A exerce uma força FA em um corpo B, este responde exercendo uma força em A, uma força FB, tal que essas forças possuem as seguintes características. Possuem a mesma intensidade, como podemos ver aqui, o módulo de FA, que é a força exercida pelo corpo A sobre o corpo B, é igual a FB, que é a força exercida pelo corpo B sobre o corpo A. Ambas são iguais e possuem o módulo F. Possuem também a mesma direção, porém possuem sentidos opostos. As forças de ação e reação possuem sempre a mesma natureza. Se uma é de campo, a outra também será uma força de campo, e se uma é uma força de contato, a outra também será uma força de contato. Agora veremos alguns exemplos de aplicações da terceira lei de Newton. Como vocês podem ver aqui na figura, temos um corpo A, um corpo B. Neste caso são forças de campo, pois os corpos não estão em contato, como vocês podem ver. Quando a força exercida em A é igual em módulo à força exercida em B, porém, ambas possuem sentidos opostos, possuindo assim a mesma direção. Agora vamos ver algumas aplicações do princípio da ação e reação. Um corpo próximo à superfície da Terra é atraído por ela. Então, quer dizer que a Terra, como vocês já sabem, exerce uma força de campo sobre o corpo que está nas proximidades da Terra. Como a gente viu na aula passada, se trata da força-peso. Porém, esse corpo que está sobre as proximidades da Terra também exerce uma força sobre a Terra que possui a mesma direção, o mesmo módulo e sentido oposto. Ou seja, esse corpo ele atrai a Terra para si. Porém, como a massa da Terra é imensamente maior que a massa do corpo do qual a gente está tratando, a aceleração sofrida pela Terra tem um valor desprezível quando comparada à aceleração adquirida pelo corpo. Porém, a gente também atrai a Terra com uma força que possui o mesmo módulo, direção e sentido contrário à força que a Terra aplica sobre nós. As forças de ação e reação não estão aplicadas em um mesmo corpo. Portanto, a gente não pode dizer que ambas se anulam entre si. Só falamos que forças se anulam quando elas se encontram aplicadas em um mesmo corpo e a sua resultante é nula. Não faz sentido a gente fazer a soma vetorial de forças que se encontram atuando sobre corpos diferentes. Agora, e se o corpo do qual a gente estava tratando na situação anterior aqui, ele estiver então apoiado sobre uma superfície, no caso uma mesa. Aqui temos um bloquinho de massa M que se encontra apoiado sobre uma mesa. Esse corpo possui um peso, porém, se o corpo se encontra sobre uma mesa, por que ele não cai? Porque a mesa exerce uma força chamada força normal sobre esse corpo. Ou seja, o corpo exerce uma força sobre a mesa. Como vocês podem ver na figura, essa força aqui é a força menos Fn. E a mesa exerce uma força Fn, que possui o mesmo módulo, direção e sentido contrário à força-peso, e está aplicada ao bloco, Como podemos ver aqui, a força Fn e a força-peso estão ambas aplicadas ao corpo. E agora sim, faz sentido a gente dizer que a força-peso ela é anulada pela força normal exercida pela mesa, por isso ele não cai, por isso ele se mantém em repouso sobre a mesa. Então, neste caso, além da reação de campo da Terra, ou seja, além da força menos P aqui, com a qual o corpo atrai a Terra, o corpo tem a ação de contato com o apoio, ou seja, o apoio está aplicando uma força Fn sobre o corpo,
que tende a anular a força-peso. A reação do peso do corpo continua na Terra. Atraído pela Terra, o corpo exerce no apoio uma força de intensidade Fn. Como podemos ver aqui, o corpo então exerce uma força de intensidade Fn, está aqui na força menos Fn, enquanto o apoio exerce no corpo uma outra força de sentido contrário, porém de mesma intensidade que Fn. No corpo apoiado existe então uma força-peso e uma força normal, cujas intensidades são P e Fn, e se esse corpo está em repouso sobre a mesa, essas forças então se anulam. Como podemos ver, aplicando a segunda lei de Newton, como vocês viram na aula anterior, a expressão matemática da segunda lei de Newton é F igual a m vezes A, onde F é uma força e m é a massa do corpo sobre a qual está sendo aplicada a força, e A é a aceleração adquirida por ele. Aplicando a segunda lei de Newton ao corpo apoiado sobre a mesa, sabemos que se A é igual a zero, ou seja, se a aceleração é igual a zero, pois o corpo se encontra parado, então a resultante das forças que atuam sobre o bloco deve ser nula também. Assim, se o corpo está em repouso e a gente sabe que para esta situação a força resultante sobre ele ela é nula, então a força normal possui o mesmo módulo que a força-peso e elas apresentam sentidos contrários entre si, pois é o único modo que essas forças então têm uma resultante nula. Como já foi dito anteriormente, as forças Fn, a força normal de contato da mesa sobre o corpo, e a força-peso podem se equilibrar, pois estão aplicadas no mesmo corpo, no caso o bloquinho aqui de massa m. Elas não são então um par de ação e reação. A força normal está associada à força que o bloco exerce sobre a mesa, e a força-peso está associada à força que a Terra exerce sobre o bloco. A força de contato Fn, por ser perpendicular à superfície, ou seja, a força faz um ângulo de 90 graus com a superfície. A força de contato Fn, por ser perpendicular à superfície de contato, é chamada força normal, ou reação normal do apoio. Na matemática, quando falamos que duas retas são normais, quer dizer que elas são perpendiculares entre si, por isso então essa força de contato entre uma superfície e um corpo sobre ela recebe o nome então de força normal. Agora vamos considerar um terceiro caso, o caso de um corpo que se encontra suspenso por um fio inextensível. Um fio inextensível é um fio que não se estica, não se deforma, que possui então um peso PF, né? PF então é o peso do fio e P é o peso do corpo que se encontra suspenso, então cuja extremidade esteja ligada ao teto. Então, como podemos ver, pelo fato do corpo se encontrar nas proximidades da Terra, a Terra exerce uma força-peso sobre ele, porém este corpo se encontra parado, justamente pelo fato de a corda exercer uma força de tensão. Aqui na figura, talvez no vídeo não fique bem, seja um pouco difícil de ver aqui, ó, mas nos slides eu acho que dá pra ver. Existe uma força T1 aqui, a força de tensão do fio, que puxa esse corpo para cima, de modo que a força T1 e a força peso do corpo se anulem entre si. Existe uma força menos T1. Essa força, então, ela é a reação da força T1, ou seja, da mesma forma que o fio puxa o corpo para cima, o corpo puxa o fio para baixo. E o conjunto todo, o fio mais essa esferinha aqui que a gente está chamando de corpo, né? Eles exercem uma força sobre o teto também. Se o fio se encontra suspenso no teto, o fio mais o corpo eles tendem a puxar o teto para baixo. E o teto, como uma reação a essa força aplicada a ele, tende então a puxar o conjunto todo para cima, de modo que ele se encontra parado. Ou seja, como podemos ver aqui no último quadrinho, o conjunto todo, o conjunto fio mais o corpo, puxa o teto para baixo, e o teto puxa o conjunto todo para cima como uma reação à força aplicada sobre o teto. Então, ó, dando nomes a todo mundo, no corpo existem duas forças: o peso, que é uma força de campo da Terra, e T1, onde T1
é a força de contato com o fio, ou seja, é a força com que o fio puxa a bolinha para cima, ou seja, é a força que faz com que a bolinha fique suspensa. Se o corpo está em equilíbrio, ou seja, se o corpo se encontra parado, P é igual a T1, pois a resultante deve ser nula, já que o corpo se encontra parado, ou seja, existe a força peso que atua sobre o corpo e existe uma força T1, que é a força que o fio exerce sobre esse corpo, fazendo com que ele permaneça em repouso. Chamando de T2 a força que o fio exerce sobre o teto, no fio existem três forças: o peso do fio, que é a força que a terra exerce sobre o fio, a força de contato menos T1 devido ao corpo. Aqui então, ó, temos uma força de contato menos T1, que é devido ao fato do corpo estar puxando o fio para baixo. E existe uma força de contato menos T2, que é a força com que o teto está puxando o fio para cima, devido ao fato de que o conjunto todo está puxando o teto para baixo. O teto então reage puxando o fio para cima. Como vocês podem ver, qualquer força na natureza possui uma reação. Se você empurra uma parede, a parede empurra você também. Se você empurra um carro, o carro também empurra você. Agora faço-lhes a seguinte pergunta: se você empurra uma parede, por que você não é lançado para trás com a mesma força com que você empurra a parede? Devido à força de atrito que existe entre seus pés e o chão, você não é lançado para trás. Por exemplo, se você estivesse em uma pista de gelo e nessa pista estivessem você e um carro, se você empurrasse esse carro, o carro seria lançado para frente com a força que você aplicou a ele, e você seria lançado para trás com a mesma força que você aplicou ao carro, porém essa força teria um sentido contrário a que você aplicou ao carro. Ou seja, qualquer força na natureza é um par de ação e reação. A uma força aplicada sempre vai existir uma reação. Como o fio está em equilíbrio, sabemos que a aceleração do fio é igual a zero e, portanto, então, a força resultante aplicada ao fio é igual a zero. Temos então que o peso do fio mais a força menos T1. Quem é a força menos T1? É a força que a bolinha exerce sobre o fio devido ao seu peso, ou seja, a bolinha puxa o fio para baixo. Então, a força peso e a força com que a bolinha puxa o fio para baixo, ambas possuem a mesma direção e sentido, portanto elas se somam. Essas forças devem ser igual à força com que o teto puxa o fio para cima. Então, como podemos ver, a força peso mais a força que a bolinha exerce sobre o fio deve ser igual então à força com que o teto puxa o sistema para cima, de modo que todas essas forças se anulam, fazendo com que o fio permaneça em repouso. Se o fio for inextensível e além disso possuir um peso desprezível, teremos então que a tensão devido ao peso da bolinha será igual à força aplicada sobre o teto, né? Existe uma força que puxa o teto para baixo e, devido a essa força, o teto então exerce uma força para cima, puxando o sistema todo para cima. Essas forças serão iguais entre si caso o peso do fio seja desprezível, que é o caso mais comum que a gente estuda nos exercícios. No fio ideal, as forças de contato em seus extremos têm a mesma intensidade T e são chamadas de tração no fio. Um fio ideal, então, é um fio que não possui peso e é inextensível. A finalidade de um fio é transmitir forças. Na situação anterior, a força de tração que o corpo aplica no fio, ou seja, a força com que o corpo puxa o fio para baixo, é transmitida para o teto, que por sua vez puxa o sistema todo para cima, anulando as forças.